José Manuel, depois da hecatombe do PS do último domingo, o sucessor de Pedro Nuno Santos vai ter uma missão muito difícil. Sim, eu acho que bastante difícil. A possibilidade de ser uma missão impossível. Olha, penso que não há no PS nenhum Tom Cruise. Parece que o filme de Tom Cruise, eu só vi recensões, aquele que foi apresentado agora em Cannes. Em Cannes, foi um grande sucesso. Parece que é o melhor de todos. Não sei sério? Se é, não. Que já é, não sei qual é o número desta missão impossível. Enfim, já são muitas missões impossíveis. 6 ou 7. Não sei. Bem, mas independentemente disso, vamos lá ver. Há nos partidos, e num partido como o Partido Socialista, várias tensões ao mesmo tempo. Portanto, há uma coisa que é muito tensão tribal. Quer dizer, a tribo junta-se muito rapidamente em função de objetivos concretos, que por regra é o poder. Pronto, o exercício do poder, sendo que é um partido cujas características ao longo destes anos todos já não fazem dele um partido com um projeto de transformação radical da sociedade como foi noutros tempos. É mais a gestão e a ocupação do poder, para ser franco, não é? Portanto, e muitas das pessoas, até a própria qualidade das pessoas, isto passa-se muito com os partidos de poder, e não se passa apenas em Portugal, passa-se em muitos países da Europa, a própria qualidade de quem procura este tipo de cargos já não é, por exemplo, aquela que nós encontramos logo a seguir ao 25 de Abril, em que havia de repente os melhores da sociedade claramente vinham para a política. Alguns deles estão a sair agora, fizeram longos processos, não quer dizer que o tenham feito muito bem, não é? Talvez o exemplo clássico disso seja o nosso Presidente da República, que foi deputado logo na Assembleia Constituinte, portanto na primeira Assembleia, e hoje é Presidente da República, portanto esteve fora e dentro da política, digamos, porque, ou como dirigente, ou como militante, ou como membro, ou como conspirador, ou como jornalista, esteve sempre cá e lá, não é? E claramente era alguém que se tinha destacado, não é? E nós ainda hoje encontramos mais pessoas assim, mas que estão, por assim dizer, a desaparecer. Porque os tempos são outros. Sobre isso, os tempos em Portugal são outros. Noutros países não é bem assim, até porque há uma política normal há mais anos. Depois temos algo que, além deste lado tribal, e que se nota já, quer dizer, reparemos, ainda agora estava a olhar, ontem à noite, por exemplo, uma das pessoas que foi importante nestes últimos anos, no Partido Socialista, muito importante mesmo, e que conseguiu a proeza de estar sempre com os líderes, mesmo quando apoiava líderes que perdiam as eleições. E já está com José Luís Carneiro. Quem? Então, Augusto Santos Silva, quem havia de ser, não é? Pronto. Quer dizer, repara, esteve sucessivamente sempre com todos, aliás, isso permitiu-lhe ser ministro em muitas pastas diferentes, depois Presidente da Assembleia da República, não sei se ele ainda pensa ser candidato presidencial, enfim, veremos. Portanto, mas isto é aquele lado que é preciso juntarmos em torno de alguém, e se nós recordarmos, José Luís Carneiro foi um bocadinho contracorrente há não muito tempo, pouco mais de um ano e meio, portanto, era o underdog, a pessoa que ia lá só para dizer isto não é tudo pedronunismo, porque o resto parecia haver assim uma espécie de marcha triunfal. Às vezes gerida não apenas por questões que tivessem a ver com as ideias, mas também às vezes com questões pessoais, porque nos partidos também há isso, também há questões de pele, questões de ódios, questões de guerras que não têm nada a ver com aquilo que as pessoas propõem ou pensam, mas têm a ver com relações em vários momentos, e o costismo, antes do pedronunismo, também gerou os seus anticorpos e os seus ódios de estimação. Aliás, uma parte significativa das pessoas que deram o rosto pela candidatura de Pedro Nuno Santos, no meu caso Sérgio Sousa Pinto ou de Álvaro Beleza, eu penso que estariam... Francisco Assis estariam até muitas vezes nos antípodas do pensamento de Pedro Nuno, mas a sua rejeição, para não dizer outra coisa, em relação a António Costa, levou-os
a apoiar um candidato que, penso eu, que era óbvio que mais cedo ou mais tarde lhes causaria a maior das desilusões. Agora, só sem me alongar um bocadinho mais, eu queria só fazer uns pequenos esclarecimentos sobre a Missão Impossível. É mais fácil com a Missão Impossível, sabes porquê? Porque o Tom Cruise, sempre que há uma Missão Impossível nova para aparecer, tem sempre a mesma tática, faz lá aqueles botox, ou lá o que é aquilo, deve ser uma coisa muito mais sofisticada, e arranja uma nova namorada. Agora é uma espanhola chamada Ana de Armas, e portanto... Acho que o nome é fabuloso. Sim, a minha cultura é muito geral e muito vasta. Lá aquilo do snooker e do bilhar não vou lá, mas estas coisas vou. E portanto, é sempre, a cada Missão Impossível, ele tem sempre esta missão altamente possível de arranjar uma nova namorada. Claro que se diz que é só uma fachada, isso agora para o caso não é. Portanto, nos partidos de Manel, convém que é muito mais difícil. Tens de convite que é muito mais difícil. A principal razão, eu não diria que nem sequer é namorada, é porque nos filmes... Quer dizer, ele por acaso acho que muitas vezes nem sequer usa duplo, mas independentemente disso... Não usa duplo. Não, só pode haver não. Continua, Zé Manuel, continua. A Helena quer abrir muito o debate esta manhã. Não, continua, Zé Manuel, continua. Isto já está para ir para onde? Pronto. Agora, relativamente a, digamos, num partido como o Partido Socialista, o Partido Socialista, ao contrário, por exemplo, de um partido como o PSD, que sempre foi um partido catch-all, cujo posicionamento ideológico sempre foi, no mínimo, complicado. Quer dizer, é um partido que, quando apareceu, até por causa das circunstâncias do tempo, quer dizer, às vezes eu vejo pessoas, e nem vou dizer os nomes, acharem que as linhas programáticas de 74 são uma espécie de bíblia, escritas na pedra, sem perceber que também são fruto do tempo particular de 74, 75, quer dizer, hoje Sá Carneiro não escrevia daquela forma e com aquelas prioridades. E eu já vou até dar exemplos próprios socialistas, como é que isto evoluiu. Portanto, nós temos um partido que começou a querer entrar na socialista, depois esteve na Internacional Liberal, onde estão hoje a Iniciativa Liberal, e depois a seguir juntou-se aos cristãos-democratas, que é onde está hoje, onde também já estava há mais tempo o CDS. Mas é um partido assim, um bocadinho com muitas sensibilidades. O PS não. O PS tem uma tradição, é herdeiro de uma tradição que tem, antiga, 150 anos no mínimo, de partidos com aquele nome, partidos socialistas ou sociais-democratas, que têm uma tradição de discussão muito acesa, muito intensa, muito viva, sobre o que são, o que não são, o que propõem ou o que não propõem. E isto não começou agora. Se quisermos, a primeira grande discussão é no final do século XIX, com a Segunda Internacional, portanto há a Primeira Internacional, que ainda vem do Marx, depois há a Segunda Internacional, o chamado revisionismo, Bernstein, por aí adiante, e portanto a tentativa de adaptação do marxismo ao reformismo, até porque há aí a fusão digamos, do lado mais ideológico com uma coisa que, no caso do nosso Partido Socialista, não tem importância, nunca teve importância nenhuma, que é o movimento trabalhista ou sindical, que é muito importante em muitos países da Europa. Quer dizer, não é possível compreender a social-democracia sueca, que é o socialismo sueco, sem perceber que vem dos sindicatos. O Partido Trabalhista Inglês eram os sindicatos é que dominavam o partido, tinham voto, só acabou há muito pouco tempo com a Tony Blair, portanto... Com a terceira via. O quê? Com a terceira via. Com a terceira via, mas já vamos lá porque esse aspecto é importante. A mesma coisa na social-democracia alemã, portanto, tudo isso. E há aqui um momento que tem a ver com a Revolução Russa, em que há uma cisão neste movimento, portanto, por um lado ficam os reformistas, do outro lado ficam os revolucionários, que é uma coisa que já vinha também do próprio social-democracia russa, não é? Bolcheviques e mencheviques, e Segunda Internacional, Terceira Internacional, com momentos muito variados, alguns deles, portanto, partidos que evoluem num sentido de procurarem gerir o capitalismo, procurarem tirar o melhor, irem construindo um Estado social, portanto, começam a ter sucesso no norte da Europa, particularmente na Suécia. Na Suécia, estes partidos estiveram 40 anos seguidos no poder. O Partido Social Democrata Sueco chegou ao poder ainda antes da guerra em 36 e só perde uma eleição em 76. Portanto, passam 40 anos no poder, que é uma coisa quase inimaginável, não é? Portanto,
Mas são partidos que não pretendem superar o capitalismo, digamos assim. Pretendem geri-lo da forma igualitária, distributiva, por aí adiante. E depois há outros, mesmo na escola socialista, que hesitam. O exemplo melhor é aqui em Espanha, ao lado, e que de alguma forma se juntam aos comunistas. O próprio líder do Partido Socialista, um senhor chamado Largo Caballero, no tempo da Guerra Civil, é conhecido como Lenin espanhol, e não era do Partido Comunista. O Partido Comunista tinha outros dirigentes, era do Partido Socialista. O líder histórico do Partido Socialista, Santiago Carrilho, começa a sua carreira no Partido Socialista, e depois é durante a Guerra Civil. Quer dizer, tudo isto é de um lado da catástrofe, não é? Em Espanha, no outro lado dá sucesso nos países nórdicos. E, portanto, isto vai evoluindo, e isto verdadeiramente é colocado em crise, quando começa a entrar em crise nos anos 70. Portanto, estamos a falar algo há 50 anos atrás, quando começou o Partido Socialista Português, também não deixa de ser paradoxal. Porquê? Porque a capacidade de crescimento do capitalismo tinha sido pós-guerra, tinha havido anos gloriosos, crescimentos gloriosos, e de repente isso já não é assim, e a capacidade de redistribuir é posta em causa precisamente por essa não haver tanto crescimento. E por isso temos os anos horríveis do Reino Unido, que é a década de 70, temos a queda do poder na Suécia na década de 70, e depois temos a chegada temos a chegada de Margaret Thatcher e Ronald Reagan e de por aí adiante. Tudo isto muda. E os socialistas voltam ao poder quando dizem: nós temos que mudar de paradigma, não pode ser só Estado Social, temos que criar riqueza, e o exemplo disso são 3 líderes, um deles português. Curiosamente. É Tony Blair, Gerhard Schröder e António Guterres. Todos eles naquela preocupação. Eu lembro-me de ter feito uma entrevista a António Guterres, pouco antes de ele ganhar as eleições, no tempo dos Estados Gerais, e ele ter, de alguma forma dito, ele não dizia na entrevista, mas dizia nas conversas à volta, do cuidado que tinha tido para que dos Estados Gerais, do Partido Socialista, não saísse o velho socialismo. Isto num momento em que podia haver aqui alguma tensão, porque em Portugal esta tensão entre socialismo e comunismo tinha tido uma faceta muito particular, que era o PREC. Portanto, e o papel que os socialistas tiveram em defender a democracia contra a extrema-esquerda. Portanto, o Partido Comunista e o resto da extrema-esquerda. Mário Soares em particular, enfim, é a história que já temos contado aqui muitas vezes. Mas tínhamos tido depois, enfim, vários processos. Mário Soares tinha tido 10 anos de presidência, e quando acaba a presidência, o Mário Soares, que tinha começado a presidência 10 anos antes, numa posição que também era de fazer barreira à extrema-esquerda, repara, ele tem que ganhar a primeira volta contra um partido apoiado por, portanto, digamos, um candidato apoiado pelo Partido Comunista, que era um seu antigo companheiro, Salgado Zenha, e uma candidata da chamada esquerda terceiro-mundista, que era Maria de Lourdes Pintacilgo. Ele chega ao fim já com cabeça um bocadinho diferente. Ao fim da primeira volta? Não, ao fim do mandato. Ao fim do mandato, Ao fim do mandato. Sim. Já com a cabeça um pouco diferente. Com Cavaco primeiro-ministro. Noto isso, isto é um pequeno episódio, digamos assim. Nessa altura, ele tinha acabado de sair da presidência. Eu participei numa coisa que, enfim, na altura pensou-se que podia ser uns debates que foram promovidos em Vila Moura, assim, relativamente fechados, com os convidados estrangeiros, uma coisa promovida por uns empresários que gostavam de tentar criar uma espécie de Davos portuguesa. Não foi lá nenhum, mas não interessa. Mas foi interessante, e Mário Soares estava lá, e na altura eu reparei que Mário Soares começava a ter referências que não eram as tradicionais. Nomeadamente, começou a citar muito um ideólogo muito esquerdista americano, que é aquele linguista agora Chomsky. Começou a citar Chomsky. Eu lembro que algumas pessoas ficaram assim um bocadinho incomodadas à volta, mas o que é que de repente, o que é que se passa aqui, não é? Pronto. Bem, e esta tensão, quer dizer, depois temos de facto o sucesso eleitoral dos partidos da terceira via. A terceira via foi o que ficou conhecido, a teorização disso com o Giddens no Reino Unido e por aí adiante, e a seguir ainda temos no início digamos, do consulado de Sócrates, a ideia de que há um socialismo liberal
Portanto, de tal forma que há muitos empresários entusiasmados com José Sócrates, as pessoas são capazes de se lembrar disso, até que, e já havia no Partido Socialista quem andasse a fazer discurso contra isso. Portanto, há o próprio Mário Soares, mas há também Manuel Alegre, naquela campanha que ele teve um péssimo resultado, e o próprio João Soares, curiosamente. Bem, e quando chegamos à queda de Sócrates, e portanto, mas isto internacionalmente passa-se um bocadinho o mesmo. Os socialistas começam a achar que a terceira via é uma traição, muitos deles, por um pouco de uma forma ou de outra. Isto não foi igual em toda a Europa. O mesmo se passa na Alemanha. Repara, na Alemanha, nós falamos pouco da Alemanha, mas e Schröder tornou-se num vilão, até por causa do seu papel com a Rússia. Mas no primeiro momento, o chamado novo meio, que era o novo centro, que era como era a própria campanha, não é? Campanha eleitoral, fez reformas que foram muito importantes para a Alemanha. Fez as reformas, por exemplo, que já a Merkel não fez, apesar de ser uma pessoa supostamente mais à direita e mais liberal, não fez, não é? Portanto, mas isto há uma reação a seguir a isto, em todos os partidos, e isto acontece um pouco por todo lado. Quer dizer, em Portugal, percebe-se que isto está dentro do Partido Socialista, mas temos um líder que é pragmático, sobretudo que é António Costa, e portanto não liga muito a estas coisas, e portanto quer gerir o dia-a-dia, portanto é capaz de ter uma política de saúde de direita e uma política de saúde de esquerda, uma política de educação de um lado, uma política de educação não, que ele sempre teve a mesma coisa, mas nunca se preocupou com isso. E o resultado disso foi catastrófico, porque ele não reparou em algumas coisas que estavam a acontecer à sua volta, nas quais devia ter reparado, não é? Portanto, designadamente a política de imigração. Portanto, e enquanto isto, nós temos a ganhar peso e força dentro do Partido Socialista tudo aquilo que Pedro Nuno representava, a forma de pensar de Pedro Nuno, a forma de pensar que é um Partido Socialista muito próximo culturalmente, e já não digo mesmo, em alguns aspectos até ideologicamente, daquilo que é o Bloco e o Livre. Quer dizer, não é o Bloco trotskista e radical, não é o Bloco da Mariana Mortágua, é o Bloco mais da Catarina Martins, em termos de imagem, apesar de... Porque Mariana é mais ideológica que a Catarina e, portanto, muito mais. E que é... Ok, a Joana também é mais ou menos como a Mariana. Mas não é? São gêmeas? Não é, mas é que elas não tiveram sempre na mesma fação dentro do Bloco. Sim, sim. Elas tiveram em fações diferentes. Aliás, Mariana Mortágua assumiu que discorda muito com a irmã, ou que discordava muito com a Joana chegou a ser coordenadora da fação UDP, enquanto a Mariana veio pela mão do Francisco Louçã, que é a fação trotskista. Portanto, a falar de famílias diferentes. E estamos a falar de uma coisa que se passou há 15 anos, não foi agora. Quando foi elas tinham 20 e poucos, não é? Portanto, mas culturalmente, aquele ambiente, aquela preocupação de deixar de... Quer dizer, os temas laborais deixaram de ter o mesmo peso, as questões identitárias ganharam mais peso. Isto é uma coisa que começa a acontecer em muitos destes partidos, que no caso português ainda é mais assim, tem aspectos às vezes mais óbvios, porque o partido português, ao contrário muitos partidos digamos, dos trabalhistas ingleses ou dos sociais-democratas suecos ou alemães, não tem raízes sindicais. Portanto, é um partido criado a partir da tradição republicana. Portanto, tinha havido um socialismo em Portugal no final do século XIX, com o Azeite de Neck e outras pessoas assim como desse género, o José Fontana também, mas tudo isso não tem peso na altura em que o partido é fundado. O partido é fundado muito por pessoas que vêm de meios intelectuais e republicanos, e, portanto é a tradição do Partido Socialista, que depois tem que ir à procura dos sindicatos e criar a UGT, criar uma linha sindical, mas nunca tem muita força, e que depois se torna um partido de aparelho de Estado. Portanto, em todos os sentidos, um partido de funcionários públicos, um partido de pessoas dependentes do Estado, um partido... E ao mesmo tempo que isto acontece, nas juventudes começa a haver a mesma coisa que se passou, olha, o Partido Democrata Americano, por exemplo, que os temas dos trabalhadores deixam de ter importância, e o que passa a ter importância são os temas das minorias e dos identitarismos e das novas tendências e das coisas culturais, e aí a diferença entre o Partido Socialista e o Bloco e o Livre praticamente não existe. Quer dizer, onde é que a gente distingue uma Isabel Moreira? Mas o Partido, eu acho que tens de corrigir isso, a diferença entre o Partido Socialista, que tem visibilidade mediática,
Sim, estou a falar do Partido Socialista que se vê e ouve. Que se vê e ouve e que, e que é protegido, se quisermos, ou promovido nos mídia, mas que é o partido do Pedro Nuno. Mas não é só esse partido, porque se nós falarmos com pessoas que conhecem aquilo por dentro, dizem que a forma de pensar de muitos sítios já é essa. Às vezes mais evidente, outras vezes menos evidente, mas muitas vezes é essa. De muitos sítios estás a falar da militância, das estruturas, das pessoas que estão no aparelho. Não quer dizer que sejam muitas vezes entre os elegíveis, porque entre os elegíveis as coisas, há uma tendência para ser mais pragmático. E o exemplo melhor disso, talvez um dos bons exemplos disso, foi o que se passou com o Presidente da Câmara de Loures. O Presidente da Câmara de Loures era Presidente da Estado de Lisboa e teve aquela, portanto, está no terreno, sabe quais são os problemas, percebe que aquilo tem que ir de outra forma, mas tem uma reação de metade do grupo parlamentar, não é? Aquela dos intelectuais, daquela gente que acha que tudo aquilo, que são pessoas que de facto só vivem no mundo das ideias e não no mundo das pessoas, ou no mundo das suas ideias, quer dizer, as ideias também têm a ver com as pessoas. E esse debate, essa discussão, na minha perspectiva, não devia, enfim, estou de fora, gosto de discutir ideias, não devia ser apenas reduzido à fulanização dos próximos candidatos, perceber quem é que é mais ou menos elegível. Lembrando que os partidos farão sempre isso, perceber quem é que pode ter mais ou menos sucesso. Mas já se percebeu que quando os partidos fazem só isso e não discutem ideias, podem cavar a sua sepultura. E talvez o melhor exemplo disso foi algumas opções que o PSD fez nos últimos anos, quando achou que era mais ou menos... Quer dizer, Rui Rio ganhou a Câmara do Porto, portanto pode ganhar o país, sem perceber que com Rui Rio vinha uma quantidade de lixo ideológico que não tinha a ver, de facto, com aquilo que era a base eleitoral do PSD, aquela base mais popular, mais pequenos empresários, pequenos promotores, enfim, uma coisa diferente e que entrou e que também ajudou ao crescimento do Chega. Porque quando se acham que estas coisas não têm importância, elas têm. E tanto que têm importância que não nascem do nada. Quer dizer, muitos destes partidos na Europa cresceram porque, por um lado, houve um abandono dos pobres por grande parte da esquerda que se passou a preocupar com outras coisas. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, não é? Portanto, e por outro lado, a direita tradicional ficou ou complexada porque havia uma hegemonia cultural da esquerda, ou então também tornou-se demasiado igual nas políticas àquilo que era o habitual, o business as usual, numa altura em que o mundo estava a começar a transformar-se, a mudar-se e a criar novos desafios. E desse ponto de vista, acho que o Partido Socialista, para poder voltar a representar na sociedade portuguesa não apenas o partido dos funcionários públicos e dos reformados, e ser algo mais do que isso, devia tentar ter um debate que não ficasse apenas por saber se... eu admito que há muita gente, tenho quase a certeza que há muita gente que não era pedronunista ideologicamente no pedronunismo, apenas achava que aquele estilo de fazedor quer dizer, ele não era um grande orador, mas aquele estilo de falar grosso era o que o Partido Socialista precisava, até por contraposição ao equilibrismo de António Costa, à habilidade de António Costa, precisava de uma coisa assim mais convicta. Mas não tenho nada a certeza de que muitas dessas estruturas que estiveram com ele acreditassem nas mesmas ideias para a Europa, nas mesmas ideias para a economia. Quer dizer, agora, há muita gente que está ali, sobretudo naquele grupo parlamentar, que é aquilo. E é o que fez com que algumas pessoas ficassem de fora do grupo parlamentar, como o Sérgio Sousa Pinto, como o Fernando Medina, como outras pessoas, porque nós olhamos para Marina Gonçalves e para o que ela fez na habitação, nós olhamos para a líder parlamentar, portanto, a antiga líder parlamentar, Alexandre Leitão, só me estava a falhar o primeiro nome. Olhamos para Alexandre Leitão, olhamos para... Quer dizer, agora há pessoas que já dizem coisas bastante diferentes, mas, quer dizer, aquilo não era apenas coro, era dizer esfola em cima do mata, não é? Se pensarmos também, por exemplo, na Isabel Moreira, se pensarmos noutras pessoas que tinham muito protagonismo naquela bancada parlamentar e que mais protagonismo ganharam nesta eleição. Quer dizer, isto foi aquela eleição em que é incrível como se falou tão pouco disso na campanha, só se falou disso nas redes sociais. Nos mídias não se falou nada disso. Só se nas redes sociais é que se andava sempre a borbulhar. O facto de terem, quer dizer, o que é que chateámos tanto, todos
toda a gente achava bem chatear o Raimundo sobre a posição sobre a guerra da Ucrânia. Na altura em que, não sei em que lugar na lista estava do Partido Socialista, uma rapper que fez canções a dizer que estava-se... Enfim, não vou repetir os termos, não vou repetir os termos para a Ucrânia e para os mortos da Ucrânia. Africana, que é uma coisa... Mas não se pode tocar porque é africana. É evidente que nós achamos que isso, há um bem pensar que acha que não se pode tocar nisso. Mas nas redes... E não é fake news, aquilo era verdadeiro. Nas redes sociais isso não se perdoa. E as redes sociais circulam por aí, as pessoas estão sempre a ver aquilo, sempre a ver aquilo, sempre a ver aquilo e outras coisas. E, portanto, se não se tiver... Quer dizer, como é que passa pela cabeça de alguém pôr aquilo lá e como é que passa pela cabeça digamos, da maior parte da comunicação achar que isso não é escrutinável? Basta uma desculpazinha, já passou. Nós aceitaríamos aquela desculpa numa coisa parecida do Chega ou numa coisa parecida do PCP? Eu acho que não aceitaríamos. E eu acho que isso é preciso ter também a franqueza de debater estes temas, mas não sei até que ponto é que o próximo líder do Partido Socialista, com aquela bancada parlamentar, vai conseguir... Quer dizer, o problema... Talvez tenha a vantagem em relação a alguns líderes do PSD que foram líderes sem serem sequer deputados. Vamos ver o que é que acontece agora, não é? Portanto, pois, se calhar o próximo líder do PS não vai ser deputado. Bem, o José Luís Carneiro é deputado, portanto não sei se o José Luís Carneiro, que é uma que agora surge como possível, é deputado, mas não sei que outros poderão ser ou não ser, pode não ser deputado, quer dizer, imaginemos que Fernando Medina quer ser líder do Partido Socialista, não é deputado, teria esse problema. E, portanto, isto é uma dificuldade acrescida, mas seja ele qual for, vai ter ali uma bancada que tem claramente prioridades, maneiras de pensar. Aquele líder da Juventude Socialista, o ex-líder, como é que ele se chama? Costa Matos, não é? Quer dizer, a forma de pensar dele é mais radical que a do Pedro Nuno, não é? Portanto, aquilo tem vindo em crescendo, aquilo está cheio de gente que vem das Jotas. Aquela banca, quer dizer, não é a única bancada cheia de gente que vem das Jotas, do PSD também, mas ali houve uma lógica um pouco diferente. Portanto, eu gostaria de ver debatido aquilo noutros países debatem. Por exemplo, como se debateu no Reino Unido no Partido Trabalhista, se devia ou não continuar na mão do Sr. Jeremy Corbyn ou se devia recentrar-se como se recentrou com o Starmer. Portanto, isso não são detalhes, não é? É evidente que lá há uma vantagem, os deputados têm uma legitimidade que aqui não têm. Aqui são escolhidos pelo chefe partidário e lá são de parte escolhidos pelos eleitores. Sim. E isso tem importância. Mas eu gostava de ver algum desse debate, porque esse debate é importante e não apenas no PS. Seria também importante noutros partidos e que também às vezes não existe muito.